pessoal, nós estamos aqui para a nossa segunda semana de estudos e nesta semana nós vamos estudar um pouco sobre concordância verbal. Nosso assunto dessa semana é concordância verbal e nós vamos começar vendo as regras básicas desse processo de concordância. Quando nós falamos de concordância verbal, nós falamos que o verbo precisa concordar. E ele vai concordar com o quê? Com o sujeito, a priori, ou quem sabe com o predicativo. E é sobre isso que nós vamos falar. As primeiras regras, se você pode observar aqui, dizem o seguinte. A primeira regra diz que a regra geral diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. E o que seria isso? O candidato estuda. Os candidatos estudam. O candidato é terceira pessoa do singular, verbo estudar. Os candidatos, terceira pessoa do plural, estudam. Essa é a nossa regra geral. E nós podemos perceber que essa regra já está interiorizada em nós. Nós conseguimos fazer essa concordância naturalmente. Aí a gente vai para a segunda regra. Vejam só. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Eles. Caso o sujeito seja composto e anteposto ao verbo. Ou seja, dois ou mais sujeitos, o verbo passa para o plural. Exemplo. Interpretação de texto e gramática são. Eu não posso falar que interpretação de texto e gramática é, porque é singular. Então são dois sujeitos, interpretação de texto e gramática são importantes. Duas regras bem tranquilas sobre concordância verbal. Mas nós temos uma outra aqui. Dê uma olhadinha aqui. Quando o sujeito vem seguido de aposto resumidor, que não costuma ser tudo, nada, ninguém, cada um, o verbo permanece no singular. Exemplos. Dedicação, estudo e confiança. Tudo contribui. Não é porque o sujeito é dedicação, estudo e confiança, três sujeitos, sujeito composto, não é por isso que eu vou colocar contribuem. Não, o sujeito composto está resumido pela palavra tudo. Então, tudo contribui. Olha o segundo exemplo. Festas, passeios, jogos, nada. O afastava e não afastavam. É singular. Televisão, celular, videogame, tudo o distrai. Tudo distrai. Ana, Glória, Jonas, ninguém veio. Eu não vou falar que ninguém vieram. Ninguém veio à festa. Uma outra regra de concordância verbal é essa que você vai ver agora. Se o sujeito composto é posposto ao verbo, ou seja, ele é colocado depois do verbo, este quem? O verbo irá para o plural ou concordará com o substantivo mais próximo. Veja só, chegaram o aluno e a professora. Ou então, chegou o aluno e a professora. Você pode decidir em colocar o plural ou o singular. Uma outra questão interessante com relação à concordância verbal é a concordância dos verbos impessoais. Ou seja, aqueles verbos que não têm aquela conjugação normal de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vejam só aqui. Verbos impessoais. O primeiro que a gente vai ver é o verbo haver. No sentido de existir ou referindo-se a tempo é impessoal e não admite sujeito. É aquele sujeito inexistente, né? É o verbo haver dando oração sem sujeito quando nós trabalhamos com a sintaxe. Veja só, o mesmo ocorre com o verbo fazer referindo-se a tempo. Estes verbos ficam na terceira pessoa do singular. Exemplos. Há possibilidade de passar. Existe possibilidade, mas há. Os dois do singular. Havia pessoas. Pessoas está no plural, mas o verbo continua no singular. Havia pessoas. A gente costuma ouvir. Haviam pessoas. Não existe esse plural. Não existe esse eme. Havia pessoas. Com o verbo existir, o existir vai para o plural. Existiam pessoas. Há meses e não há meses ou haviam meses.
Faz 20 minutos. E não fazem 20 minutos. Faz 20 minutos. Faz 1 hora. Faz 10 anos que eu te conheço. E por aí vai. Um outro quesito de concordância verbal. Quando se é pronome apassivador, ou seja, quando nós temos aquele verbo na voz passiva, o sujeito não pratica ação. Quem pratica ação é o agente da passiva. Então nós temos um se apassivador aqui. Olha só, o que acontece quando nós temos um se apassivador? Os verbos, com os verbos transitivos ou transitivos diretos e indiretos, eu posso fazer a concordância no plural ou singular. Exemplos: aluga-se casa, porque casa é alugada. Aluga-se casas. Conserta-se, singular, sapato. Consertam-se sapatos. Sapatos no plural, consertam. Sapato no singular, conserta. Compram-se joias. Compra-se joia. Mas se o verbo não for transitivo direto e ele exigir a preposição, ele é transitivo indireto, essa concordância é feita de forma diferente. Veja só. Quando se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Isso ocorre com os verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação. Exemplo: precisa-se de, ou de. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Ou precisa de alguém. Preposição de. Então, precisa-se de professor. Precisa-se de professores. O verbo precisar não vai para o plural. Confia-se em professor. Confia-se em professores. Com professor no plural ou singular, o verbo não muda. Fica no singular. Trabalha-se muito aqui. Está-se feliz estudando para o concurso. Neste caso, os verbos continuam na terceira pessoa do singular. Precisa, é aqui no caso, confia, e os outros verbos também transitivos indiretos. Um outro aspecto interessante é o uso do pronome que e do pronome quem. Eles têm algumas particularidades. Observe só. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o termo antecedente do pronome relativo. Fui eu que escrevi. Eu escrevi. Então, fui eu que escrevi a proposta. Foste tu que escreveste a proposta. E aí a gente pode dizer, fomos nós que escrevemos a proposta. Foram eles que escreveram. Por aí vai. Mas quando o sujeito é o pronome relativo quem, eu tenho duas possibilidades. Com o pronome relativo que, só uma possibilidade. Com o pronome relativo quem, duas possibilidades. Exemplo: fui eu quem escreveu, eu concordei com quem? Quem escreveu. Fui eu quem escrevi, eu concordei com eu escrevi. As duas estão corretas. Você pode fazer uma concordância ou outra na certeza de que a sua resposta está correta. Mais um caso de concordância para nós avaliarmos. Vejam só. O sujeito é uma expressão partitiva. Grande parte de, a maioria de, a maior parte de. O verbo fica no singular ou no plural. Ou seja, você vai sempre acertar. A maioria dos alunos prestou ou a maioria dos alunos prestaram. Ok. Mas se aparecer mais de um, menos de um, perto de, cerca de, o verbo concorda com o numeral. Então, mais de um jornal fez. Nós sabemos que mais de um é 2, 3, 4, 5. Mas por causa do um, o verbo fica no singular. Mais de um jornal fez alusão. Mais de 5 alunos fizeram. E olha que interessante. Menos de 2, só pode ser 1. Mas por causa do 2, menos de 2 fizeram a prova. E por aí vai.
Quando o sujeito é representado por expressão indicativa de porcentagem, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo a que se refere a porcentagem. Exemplos: 20% dos candidatos acreditam em sorte para fazer a prova. Concordando com 20 acreditam, candidatos acreditam. Nesta frase, plural. 80% da população acredita. 80% da população acreditam. Também estaria correto. O verbo ser também tem as suas particularidades. Observe só. Quando o sujeito é um dos pronomes o, isto, isso, aquilo, tudo, o verbo concorda com o predicativo. Tudo era felicidade. Tudo eram alegrias. Na primeira frase era felicidade. Na segunda eram alegrias. Concordo com o predicativo, felicidade e alegrias. Quando o sujeito for nome de pessoa, aí a questão muda. Vai concordar com a pessoa, com o sujeito. Paula é a aluna mais aplicada. Pedro e Paulo são o tesouro. Apesar do predicativo ser tesouro no singular, mas o sujeito é Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são o tesouro. Quando o sujeito for uma expressão numérica que dá a ideia de conjunto, o verbo ficará no singular. Vejam só, 4 horas é pouco tempo. Eu não vou dizer que 4 horas são pouco tempo. 4 horas é pouco tempo. 5 maridos é demais. Outra concordância que às vezes traz um pouco de dificuldade se refere aos verbos soar, bater, dar, referindo-se a horas. Olhem só. Quando fazem referência às horas do dia, os verbos acima concordam com o número de horas. Bateu 1 hora. 1 hora bateu. Eu coloquei o verbo no início da frase, joguei o sujeito para o final. Mas o sujeito e o verbo concordam entre si. Bateu 1 hora. Bateram 2 horas. Soou 1 hora. 1 hora soou. Soaram 2 horas. 2 horas soaram. Dava 1 hora quando ele chegou. Davam 10 horas quando ele chegou. Agora, o relógio bateu 1 hora. O relógio bateu 10 horas, porque o sujeito é o relógio. O relógio singular bateu. Se nós colocássemos os relógios, aí a gente colocaria: os relógios bateram 1 hora, os relógios bateram 10 horas. Mas aí porque o sujeito é o relógio ou os relógios. Você pode ver aqui algumas frases para você fazer a concordância. Vai ser muito legal você treinar um pouco mais o nosso assunto sobre concordância verbal. Assim nós concluímos a nossa videoaula dessa segunda semana com o assunto concordância verbal. Eu desejo que você tenha muito sucesso nesse estudo, que você se saia bem e nos procure sempre que for necessário. Um abraço a todos.